Sintam-se todos cumprimentados, estou aqui para mais uma aula de matemática e hoje estarei mesmo falando de integral superficial de primeira espécie, então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam-se ao canal, que isso irá ajudar na promoção do canal, e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Vou pedir também para que deixem nos comentários os vossos pareceres sobre o vídeo e também sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática e algumas cadeiras ligadas à engenharia, tais como resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, mecânica dos solos e etc. Então, dizer que já tem disponível aqui no vídeo, aliás aqui no canal, vídeos ligados à integral linear de primeira assim como de segunda espécie, não é? Incluindo lá também integrais de expressões, nesse caso para a integral linear de segunda espécie, para as expressões que constituem uma diferencial exata, também tem lá, né? Quando se trata de integral correspondente a um campo vetorial que admite um certo potencial, tem também lá presente no canal. E hoje estaremos aqui trabalhando com a integral superficial de primeira espécie e vamos trazer aqui um certo exemplo prático para podermos aqui analisar esta questão de integral superficial. Suponhamos que tenhamos uma certa superfície, não é? É definida no espaço, podemos chamar aqui de Z igual a f, a φ de x e y é uma função, né, de x e y, e essa superfície aqui tenha uma certa densidade superficial de massa, não é? Uma densidade superficial de massa que constitui também uma certa função, e porque esta superfície aqui é constituída por pontos no espaço, não é? Esta função vai ser definida em x, y e z, não é? Então aqui essa densidade superficial de massa vai ser igual a uma certa função em x, y e z. Então, o que é que vai nos fornecer essa densidade superficial de massa? Vai nos oferecer a massa por unidade de área para cada ponto correspondente a essa superfície. Então, suponhamos que queiramos nós determinar a massa, não é, de um certo trecho ou de uma certa parcela da superfície. Se formos a ver aqui, temos a superfície toda e temos uma certa região determinada da superfície. Suponhamos que queiramos determinar a massa dessa região aqui. Então, como é que nós fazemos isso? Se a densidade superficial de massa fosse constante, seria fácil, seria só determinar a área correspondente a essa superfície, multiplicávamos pela densidade superficial de massa e já tínhamos a própria massa. Mas para o caso aqui, a densidade superficial ela varia, não é? Então, como é que nós trabalhamos com isso? Então, supondo aqui que essa superfície chama-se S, não é? S. E nós queremos determinar aqui a massa de uma parte dela. O que nós podemos fazer, se formos a ver, temos densidade correspondente a cada ponto aqui. Nós podemos determinar a área correspondente a... Nós podemos reduzir essa superfície aqui ou dividi-la em superfícies infinitesimais, não é? Superfícies infinitesimais aqui, como podemos ver aqui, temos certas superfícies aqui, dividiu-se essa superfície em certas superfícies. Então, para o caso, podemos dividir a superfície em superfícies infinitesimais. Então, sendo superfícies infinitesimais, elas vão ter sua dimensão ou seu diâmetro a tender para zero. Se o seu diâmetro tende para zero, então podemos reduzir essas superfícies infinitesimais a um ponto, não é? Então, se a superfície infinitesimal é dds, não é? Superfície infinitesimal é dds. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos determinar a massa correspondente a cada superfície infinitesimal. E a massa correspondente a cada superfície infinitesimal vai ser
de M, não é? Então D de M vai ser o quê? Vai ser a densidade, não é, superficial de massa correspondente ao ponto a que se reduz esse infinitesimal de superfície. Então, a densidade superficial correspondente ao ponto vai ser x, y e z. E depois, como é densidade superficial, para termos a massa temos que multiplicar pela área, não é? Então, a área vamos assumir que também seja ds. Então, vamos multiplicar aqui por ds, que vai ser a área correspondente à infinitesimal de superfície naquele ponto. Então, já temos aqui diferencial de massa. Então, outra coisa que temos que ter em conta é que se a superfície é regular, não é, em relação ao plano x ou y ou horizontal, o que é isso de regular? É se atravessarmos em qualquer posição da superfície uma reta vertical, não é? Ela só vai intersetar apenas com um ponto da superfície, não é? Se formos a ver, por exemplo, uma esfera já não vai ser regular, porque se formos a atravessar, vamos ter 2 pontos. Um elipsoide, por exemplo, vamos ter 2 pontos, mas um paraboloide, não é, definido em x e y, por exemplo, vai ser regular. Então, para o caso de uma superfície regular, não é, o ds é definido, ds vai ser igual a raiz de 1 mais z derivada parcial em x ao quadrado mais aqui z derivada parcial em y ao quadrado, assim, e depois d de x e d de y. Então, essa expressão aqui vai nos dar a área, não é, dessa superfície infinitesimal. Então, ao fazer a substituição aqui, teremos que d de massa vai ser igual a f de x yz, não é? Onde f de x, yz é densidade superficial de massa, vezes o ds, que é raiz de 1 mais z derivada de x ao quadrado mais aqui z derivado em y ao quadrado, para o caso aqui derivadas parciais. Então fechamos aqui, e depois d de x e d de y. Então, já definimos aqui, não é, o diferencial de massa, que é a massa correspondente a cada infinitesimal de superfície. Vamos supor então que queiramos já a massa dessa parcela aqui, né, que já foi definida aqui, mas o domínio, não é, correspondente, ou a projeção horizontal dessa parcela aqui é d, não é? Então é d. Então, como é que vamos determinar então a massa correspondente a essa parcela? Vai ser massa, que vai ser igual a integral, não é? Porque queremos somar agora as massas dos diferenciais de massa que temos ao longo dessa parcela da superfície. E como são infinitesimais, a soma vai ter que ser contínua. E se a soma é contínua, vamos usar integral. Então vai ser integral, não é? E tratando-se aqui de uma superfície, vamos usar integral dupla, não é? Ao longo do domínio correspondente, não é, a essa superfície, de essa expressão aqui, não é? Estamos a integrar, se queremos massa, então vamos integrar d de massa. Então aqui vamos ter f de x, y, aqui z, e depois raiz de 1 mais aqui z' x ao quadrado mais aqui z' y ao quadrado, não é? Assim, e depois d de x e d de y. Então, se formos a ver aqui o nosso integral, não é? Ou para determinar a massa, vamos ter aqui que usar o integral duplo, não é? Para essa expressão aqui, onde f de x, y, z é a densidade superficial. Depois aqui temos aqui a área de diferencial de superfície, não é? Então aqui temos o z derivada parcial de x, z derivado parcialmente em y,
não é? Então, há que dizer aqui que o Z corresponde à função que corresponde à superfície, né? Que estaremos determinando para o caso a sua massa. Então, isto aqui é que se chama integral superficial de primeira espécie, não é? Este daqui é o integral superficial de primeira espécie. E nós usamos a questão de cálculo de massa para podermos fazer a análise, mas não é usado só para calcular massa, pode ser usado para outras coisas, não é? Ou falando como deve ser, para outros fins, não outras coisas, pode ser usado para outros fins. Então, se formos a ver aqui, é um integral duplo, né? É um integral duplo e nós já aprendemos como trabalhar com integral duplo. Tem vídeos disponíveis aqui no canal para quem ainda não aprendeu. Então, é um integral duplo. Podemos calcular assim com coordenadas retangulares ou transformar para outras coordenadas e as mais adequadas são as polares, não é? E outra coisa que é que ter em conta aqui falei aqui de superfície irregular, né? Em que ao passarmos uma reta vertical só vai tocar um ponto, mas isso não implica que só se calcula a massa para uma superfície regular. Podemos calcular massa de uma superfície também fechada, como a esfera, não é? Podemos calcular para um elipsoide e muitas outras coisas, não é? Porque tem massa, claramente. Se disséssemos que só vamos fazer integral superficial de primeira espécie para superfícies regulares só, estaremos aqui a dizer, por exemplo, que uma esfera não é possível determinar sua massa ou um elipsoide não é possível se determinar sua massa. Mas como é que nós fazemos isso? Nós vamos dividir, não é, aquela superfície em duas, não é, regulares para o caso. Se tivermos uma esfera, vamos dividir em duas semisferas, não é? Então, a semisfera inferior fica uma regular, vamos integrar nela, e a superior também fica uma regular, vamos integrar nela. Se tivermos um elipsoide também, vamos fazer a mesma coisa, vamos dividir em inferior e superior, não é? Então, outra coisa que tem que ficar clara aqui, não é? É que nem todas as superfícies elas vão ser definidas em x e y, não é? Ou elas vão ser regulares em relação a x ou y. É normal que elas não sejam regulares em relação a x ou y, mas em relação a outros planos, não é? Vamos supor que tenhamos uma superfície cilíndrica, não é? Uma superfície cilíndrica, ela vai ser definida aqui na vertical, não é? Até lá para cima, não é? E se formos a ver, em todo ponto desse cilindro que formos a passar uma vertical, vamos ter uma infinidade de pontos. Então ela não vai ser regular em relação a x ou y, não é? Mas se formos a traçar uma reta horizontal, ela vai atravessar dois pontos. Se atravessa dois pontos, quer dizer que podemos dividir esse cilindro em duas superfícies regulares, não é? Então, tanto no plano y ou z, assim como no plano x ou z, então pode-se assumir como duas superfícies regulares. Mas se formos a ver em relação a x ou y, se traçarmos no cilindro uma vertical, por exemplo, isto é um exemplo de um cilindro, essas linhas que estamos a ver aqui, vamos ter uma certa infinidade de pontos. Então o cilindro ele vai ser definido, se ele é vertical, vai ser definido por x, não é? Ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, por exemplo. Mas poderia, no caso de o centro não estar na origem, ficar x menos x, não é? E depois ao quadrado, nesse caso o centro da base, né? E y menos y inicial ao quadrado igual ao raio aqui ao quadrado, né? Então, sendo assim, não é? Nós podemos ver aqui que não tem como isolarmos aqui o z, nem temos z aqui. Então a questão aqui não é z definido em função de x e y, é uma outra coisa. Então, esse cilindro aqui pode ser reduzido. Vamos pegar esse exemplo aqui para ser mais fácil. Se pegarmos este aqui, vamos levar o dia todo aqui. Pode ser reduzido ele em x, que vai ser igual a mais ou menos raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado, não é? Ou também pode ser y igual a raiz, aliás, mais ou menos, perdão, aqui
mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x assim ao quadrado, não é? Então, para o primeiro caso aqui, né, se formos a ver, o x vai ser uma superfície definida em função de y e z, não é? Y e z, e o y, para o caso, vai ser definido em x e z. Para este caso aqui, quer dizer que o x vai ser o eixo das imagens, não é? O eixo das imagens, e depois o domínio vai estar no plano y ou z, não é? E para esse segundo caso, quer dizer que o y, que este aqui, vai ser o das imagens, e depois o plano x ou y vai ter lá o domínio. Então, no caso de a superfície ela não ser regular em x ou y, isso implica que podemos transformar a tal superfície em outras funções. Nesse caso podemos ver aqui o x definido em y e z, né? Apesar de não termos z aqui, isso implica que para todos os pontos de z vamos ter o que? Essas semicircunferências aqui, e aqui também quer dizer para todos os pontos de z vamos ter essas circunferências aqui, não é? Então daí nós podemos também calcular a nossa massa ou o nosso integral de superfície de primeira espécie. É só nos lembrarmos que para este caso aqui vamos ter dy d de z, não é? E para este caso aqui vamos ter aqui d de x e d de z, mas normalmente os exercícios, não é, são dados desta maneira aqui, em que as superfícies são regulares em x ou y. Então, eu vou terminar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal, que isso irá ajudar na promoção do canal, e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E também esse vídeo aqui vai ser complementado por um vídeo de um exercício prático, né? Então, até ao próximo vídeo.